da história de lutas e glórias do teatro amador de Pernambuco, contada com excelência pelo ator, médico e hoje diretor, o senhor Reinaldo de Oliveira. Em primeiro lugar, as minhas palavras têm que ser de agradecimento. Agradecimento a Edson, que veio me descobrir e que é uma pessoa interessada em teatro, principalmente na parte técnica, na parte de vídeos, etc. e tal. E ele quer então que eu discorra aqui, o que eu vou tentar fazer, a respeito da vida teatral de Pernambuco, principalmente a que se refere ao Teatro de Amadores de Pernambuco, ao qual eu pertenço e que dirijo até hoje. A vida do teatro em Pernambuco poderia ser dividida entre o estudo do teatro profissional existente em Pernambuco, coisa que nunca prosperou demasiadamente, e o teatro amadorista, este sim, que teve e tem uma vida bastante elogiável. Eu posso também garantir que a minha participação desde o teatro infantil, em 1939, quando eu tinha 9 anos de idade, deu-me, por assim dizer, uma trilha para que eu seguisse. Meu pai, Valdemar de Oliveira, era quem dirigia operetas infantis. A Princesa Rosalinda, Em Marcha Brasil, Terra Dourada, onde eu participava pequenininho. Mas o vírus do teatro é um vírus muito forte. Inoculado que foi em mim, ele floresceu. E daí em diante eu nunca mais deixei de fazer teatro. Hoje, ao me aproximar dos meus 80 anos, portanto, praticamente há 70 e tantos anos que eu faço teatro. É bom que se diga que, não tanto 70, 60, 50, mas é bom que se diga que o teatro em Pernambuco possuía antigamente um grupo chamado Grupo Gente Nossa. Esse grupo Gente Nossa era composto de amadores e semiprofissionais. Foi fundado por Samuel Campelo, um dos grandes ícones do teatro de antigamente, e que faleceu em 1938. Valdemar de Oliveira já trabalhava com ele, meu pai, assim como um outro grupo grande que fazia o teatro da época, que era o Grupo Gente Nossa. O Grupo Gente Nossa se acabou 2 ou 3 anos depois da morte de Samuel Campelo, ou seja, 1940, 41. Nesta época, a Sociedade de Medicina de Pernambuco estava para comemorar o seu centenário. E o professor Otávio de Freitas, médico, que era de lá o presidente, solicitou de meu pai, que era médico e participava também da sociedade, alguma coisa diferente que pudesse ser feita para solenizar o centenário da Sociedade de Medicina. Foi isso que motivou o meu pai e mais outros médicos da época, como o professor Coelho de Almeida, como Walter de Oliveira, como médicos como Filgueira Filho, que veio de Natal, como Leduardo de Assis Rocha, como José Carlos Cavalcante Borges, como Agenor Bonfim. Esses foram os que, em torno da Sociedade de Medicina, criaram o que se chamaria depois de Teatro de Amadores de Pernambuco. E a primeira peça que eles montaram no dia 3 de abril de 1941 foi o Dr. Nock, ou O Triunfo da Medicina. Foi montado 2 vezes somente com grande sucesso no Teatro Santa Isabel na época. O sucesso foi tão grande que eles repetiram mais uma vez, fizeram 3 vezes. Vejam como era o teatro de antigamente. Hoje em dia uma peça leva 3 meses, 4, 5, 6. No Sul leva 1 ano, 2 anos em cartaz. Aqui nós fizemos grande sucesso com o Dr. Nock 3 vezes somente. Desde o começo, que as orientações que deram lugar à formação do Teatro de Amadores de Pernambuco se conduziam no sentido de que se tratasse, como se trata até hoje, de um grupo amadorista. Nenhum artista que tomou parte no Teatro de Amadores de Pernambuco, que passou a ser chamado inicialmente de Grupo Autônomo, aliás,
departamento autônomo do Grupo Gente Nossa, nenhum deles percebeu até hoje um centavo sequer. Ninguém. Só aqueles diretores que a gente chamava de fora, só os técnicos, os maquinistas, os eletricistas, os funcionários da parte técnica, do modo geral, esses percebiam como profissionais e continuam percebendo. Mas os atores do teatro de amadores de Pernambuco jamais perceberam um centavo. Tudo que era feito e continua sendo feito é por idealismo. É difícil, na época de hoje, se imaginar que uma pessoa possa se dedicar durante 3 meses ensaiando uma peça e durante 3 outros meses levando esta peça no teatro, que possa se dedicar sem ganhar um centavo. Mas é a verdade dos fatos. Tudo é canalizado para instituições de caridade. Mais de 120 instituições já foram amparadas por nós. Atenção, de Manaus a Porto Alegre. De Manaus a Porto Alegre. Nós viajamos com o Teatro de Amadores em memoráveis temporadas de sucesso, desde o Amazonas, fazendo Teatro Amazonas em Manaus, Teatro da Paz em Belém, Teatro Arthur Azevedo em São Luís do Maranhão, Teatro Zé de Alencar em Fortaleza, Teatro Boa Esperança no Piauí, da turma da Chesf. Depois descemos para Rio Grande do Norte, depois descemos para a Paraíba, Campina Grande, Pernambuco com todo o interior, Caruaru, Garanhuns, Paulista, Vitória de Santo Antão, em todos esses lugares o Teatro de Amadores se apresentou, Timbaúba, Petrolina, tudo em todos esses lugares nós íamos sempre com a mesma tônica. Fazer o bom teatro, da melhor cultura possível e, ao mesmo tempo, colaborar com instituições de caridade. Até hoje nós fazemos isso. Mas nós não fomos somente até Pernambuco, descemos, fomos a Alagoas, Sergipe, fomos à Bahia, fomos ao Rio de Janeiro 3 vezes, a São Paulo 3 vezes, a Porto Alegre, sucesso extraordinário, Belo Horizonte 3 vezes, Brasília 3 vezes. Em suma, o Teatro de Amadores tem uma história de vida que vem desde 1941 até agora, com sucessos esplendorosos, desculpem a falta de modéstia, no Brasil inteiro. Tem placas assinalando a passagem e o sucesso em Brasília, em Natal, no Rio, em São Paulo, em Porto Alegre. Estão lá nos teatros a nossa passagem e o nosso sucesso. Não lhes estou exagerando em nada. O sucesso era tão grande que a gente só fazia propaganda nas 2 primeiras semanas. Depois parava, porque o público lotava semanalmente e diariamente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre. Todas as nossas temporadas, graças a Deus, foram de muito sucesso. De que maneira o Teatro de Amadores se mantém? Aí é o lado pelo qual a gente também não pode deixar de descuidar-se. Toda a arrecadação, tiradas as despesas, são dirigidas a entidades de beneficência. Porém, a gente fica com uma reserva para poder montar o próximo espetáculo. Que tipos de espetáculo nós já levamos? Nós levamos espetáculos dos maiores autores teatrais do mundo, de Garcia Lorca, de Shakespeare, de Molière, de Andreiev, de Tchekhov. Todos os grandes autores nós trouxemos para o palco do teatro, inicialmente Santa Isabel, que era a nossa sede, depois para o palco do teatro, que se chamou inicialmente Nosso Teatro, construído por meu pai e o Teatro de Amadores de Pernambuco e os amigos, até